Recebam ele com alegria. Glória a Deus. Aleluias. Honras, glórias, louvores àquele que vive e reina para sempre, o amado de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A sua graça nos alcançou. Aleluia, irmãos. Nos resgatou e nos fez cooperadores do Senhor. Nós nunca podemos perder isto da vista, ou perder esta visão, esse entendimento. De quem éramos, como vivíamos, para onde estávamos indo eternamente. Ele nos alcançou. Aleluia. Ele nos tirou do lamaçal e nos fez assentar entre os príncipes do Senhor. Tenha no coração sempre a gratidão, viu? Gratidão ao Senhor, gratidão pela igreja onde o Senhor te inseriu, a casa da bênção de Deus. Tenha gratidão pelos seus pastores, que o Senhor colocou na cadeia de autoridade sobre a sua vida. A gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Sabia? A festa dos tabernáculos tem a ver com gratidão. Por que Deus estabeleceu a festa dos tabernáculos? Durante 7 dias, o povo celebrava a festa no final da colheita para expressar a gratidão. No caso do povo de Israel, a gratidão pela libertação do cativeiro egípcio. Para apresentar diante de Deus a gratidão pelos 40 anos que caminharam pelo deserto e que o Senhor os sustentou. Até hoje, os judeus comemoram a festa dos tabernáculos, apresentando diante de Deus a gratidão. Lá nos Estados Unidos, na 4ª quinta-feira do mês de novembro, todos os anos, é um feriado nacional para o dia de ação de graças. Mas outro dia eu estava meditando, muito antes dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, criar um dia nacional de ação de graças, o Senhor já tinha estabelecido 7 dias, para que o seu povo rendesse ações de graças. Portanto, seja grato, eternamente grato, por tudo que o Senhor fez em nós e está fazendo através de nós. Quem está agradecido ao Senhor? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Digam glória a Deus. Mas não tem nada a ver com a mensagem que eu quero compartilhar, apenas uma consideração. Queridos irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre renovação das nossas forças. Renovando as forças. Nós vamos basear no texto de Isaías, capítulo 40, dos versos 28 ao 31. Não sei se é possível projetar, não. Isaías 40, 28 a 31. Lá está. Maravilha. 40, 28 a 31. Vamos ler esse texto? Está aqui na tela. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado, e multiplica as forças
ao que não tem nenhum vigor. Vamos repetir o 29. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos ler o 31 numa voz de coro? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Queridos irmãos, todos nós sabemos que há um tipo de cansaço, que é o cansaço físico. Todos nós, depois de uma jornada intensa de trabalho, toda dona de casa, depois daquele faz-desfaz interminável das casas, do cuidar dos filhos, do cuidar do almoço, do lanche, do jantar, todos nós, depois de uma jornada de trabalho intensa, nós sentimos cansaço, não é verdade? Depois de um ano inteiro de trabalho intenso, cumprindo aí no mínimo 8 horas, muitas vezes tomando um ônibus, uma lotação, superlotado, indo e vindo, no final do ano, o trabalhador normalmente sente cansado. Esse tipo de cansaço físico é de fácil solução. É ou não é? Basta uma noite de sono reparador, a gente recobra as energias. E você levanta no outro dia, novinho em folha, pronto para mais uma jornada. Depois de um ano, muitas vezes 30 dias de férias, traz para o trabalhador renovação das forças físicas. Esse tipo de cansaço é de fácil solução. Mas a Bíblia nos fala de um outro tipo de cansaço, que é mais complexo, que é mais profundo. Por exemplo, há um cansaço interior, que muitas vezes acomete a pessoa. O profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 25, ele fala alguma coisa sobre isso. Veja o que está em Jeremias 31, 25. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Deus está usando o profeta Jeremias e falando de um cansaço interior, de um cansaço na alma. Mas o Senhor diz de forma categórica: satisfiz a alma cansada, e a alma entristecida, abatida, desanimada, eu, o Senhor, a saciei. Então há um outro tipo de cansaço além do cansaço físico, e eu quero chamar a tua atenção para isso. Isaías 35, 3, o Senhor nos fala ainda sobre esse tipo de cansaço. Fortalecei mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Mãos que estão cansadas, joelhos que estão trementes.
Lá em Hebreus, há também uma palavra, um texto correlato, que fala de mãos cansadas e de joelhos praticamente desconjuntados. Há um cansaço interior, que muitas vezes no transcorrer dos anos, promove ou provoca na pessoa uma exaustão. E eu quero te chamar a reflexão aqui hoje. Há pessoas que cansam até mesmo de fazer o bem. Olha para cá, aguça o seu ouvido. Você sabia que há pessoas que cansam de fazer o bem? Pessoas que têm um bom coração, pessoas que semeiam na vida de um, na vida de outro, dá a mão para um, dá a mão para o outro, socorre alguém, chega junto na hora da necessidade de alguém. E muitas vezes, essa pessoa que só fez o bem, que só deu a mão, que só ajudou, recebe como paga a incompreensão, a ingratidão, a punhalada pelas costas. E a pessoa muitas vezes diz: eu cansei de ajudar tanta gente, cansei de fazer o bem para tantos, e olha o que eu recebo. Mas a palavra de Deus nos adverte em Gálatas, capítulo 6, verso 9. Olha o que diz Gálatas 6, 9. É interessante, porque aí está a possibilidade da pessoa cansar-se de fazer o bem. Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 9. Vai chegar. Chegou. E não nos cansemos. Vamos ler junto. 1, 2, 3, já. Se a Bíblia adverte, não cansemos de fazer o bem, porque há a possibilidade da pessoa se cansar de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração um dia? Preste atenção, os pastores. Eu estava um dia assim tão angustiado, por uma série de circunstâncias, de problemas, dentro do próprio ministério, né? Incompreensões, traições, e às vezes até divisões. E eu estava: Jesus, tem misericórdia. E o Espírito Santo ministrou o meu coração: meu servo, tu me serviste, servindo aos irmãos. O que você fez em prol de fulano, cicrano, beltrano, você me serviu, servindo a estes irmãos. Se um ou outro foi ingrato, a recompensa você terá das minhas mãos. E eles fizeram uma má semeadura. Não canse de fazer o bem. Você está servindo a Deus, servindo ao seu semelhante. Ainda nesta linha de cansaço, você sabia que há pessoas que cansam de orar? Sabiam disso? Há pessoas que cansam de orar. Salmo 69, verso 3. Olha esse texto. E Lucas 18, 1. Salmo 69, verso 3. Está lá. Olha como Davi expressa. E talvez essa seja a realidade de alguém aqui hoje. Davi dizia: estou cansado de clamar. Talvez alguém possa estar dizendo: estou cansado de orar por esse problema, por esta situação. E quem sabe o inimigo vem e sopra no teu ouvido: as tuas orações não têm surtido efeito. Há uma possibilidade de pessoas se cansarem até mesmo de orar.
Esta foi a expressão de Davi: estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Mas, meu irmão, o Salmo 40 disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível, pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Digam aleluia. Então nós estamos vendo que o cansaço físico é de fácil solução, mas que há um cansaço interior, um cansaço na alma, que precisa de algo mais. Agora preste atenção. O que nos fortalece? Esta é a Santa Ceia da Vitória. E para conquistarmos vitória, nós temos que estar fortalecidos. Numa guerra literal, um comandante não manda para a linha de frente soldados enfraquecidos, cambaleantes, debilitados. Não! O comandante manda para a linha de frente, para a infantaria, não é? Soldados fortalecidos, bem treinados, equipados para conquistar a vitória. Então, nesta Santa Ceia, Deus quer te fortalecer, renovar as tuas forças, para que você obtenha vitórias em todas as áreas, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que nos fortalece é a presença de Deus, é o poder do Espírito. Amém, irmãos? Que nos renova interiormente, que tira de nós todo desânimo, toda fadiga, e nos dá ousadia, intrepidez, de uma forma sobrenatural. Deixa eu te mostrar que esse fortalecimento acontece de duas formas. Primeiro, Deus vindo a nós. Segundo lugar, nós indo a Deus. Fala comigo. Há dois tipos de fortalecimentos. Abre a boca até no pé da orelha e diga: dois tipos de fortalecimento. Há momentos que Deus vem a nós, e há momentos que nós devemos ir ao Senhor. Deixa eu te dar um exemplo de Deus vindo e trazendo a seus servos fortalecimento. Olha o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versos 16 e 17. Um apóstolo do quilate de Paulo, um apóstolo de intimidade com Deus. Guarde isso. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-homens. Há momentos como este que Paulo enfrentou, que nós precisamos de uma manifestação de Deus para renovar as nossas forças. Olha o que Paulo disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. 17. Mas, olha lá,
Paulo está dizendo, fui esquecido, fui abandonado, era final de seu ministério. Mas ele disse, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Deus vem a você nesta manhã para renovar tuas forças, para te encher de novo ânimo, e tu está livre da boca do leão, porque o leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré, já botou aquele que ruge como leão, mas não é leão. Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá, é aquele que renova as nossas forças. Eu estou sentindo ele aqui, o poder renovador dele está aqui. Aleluias. Elias, Deus veio a Elias. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Você conhece o texto? Se não conhece, eu vou refrescar a sua memória rapidinho. Olha para mim. Deus vindo ao homem para renovar. Elias tinha realizado uma grande obra, desafiado os profetas de Baal, os profetas de Acera. Havia orado 7 vezes, e a chuva veio torrencialmente. Havia corrido mais rápido que Acabe na carruagem. Foi uma grande vitória. Mas de repente, olha para cá, depois da grande vitória que Deus deu a Elias, o que aconteceu com ele? No capítulo 19 de 1 Reis, olha para mim, ele foi tomado de uma exaustão, de um desânimo, de um cansaço repentino. Ele despediu o seu co-pastor, ele queria ficar só. Ele entrou no vale chamado depressão, e ele ficou mal, e ele caminhou pelo deserto. Profeta do fogo, profeta poderoso em obras, mas era homem, era gente. E em pleno deserto, ele assenta debaixo da sombra de um zimbro e pede no seu ânimo a morte. Olha o que ele diz. Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, assim façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. 3. O que vendo ele quem? Elias, levantou, e para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, ficou só. Ele, porém, Elias, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Mas Deus veio a Elias. Se você continuar lendo o texto é longo, eu não vou lê-lo. Elias, depois que recebe o pão sobrenatural, a água sobrenatural, ele recebe forças, e ele caminha até Horebe e entra na caverna. Estava mal mesmo, mas o Senhor veio a ele na caverna. E Deus disse, que fazes aqui? Porque estás aqui. Não é o fim, teu ministério não encerrou, tu tem algo grande, importante a fazer ainda. Deus veio a ele e renovou as suas forças.
Talvez alguém esteja aqui hoje cansado e ninguém sabe. Talvez externamente, exteriormente, você se esforça, mas no seu interior há uma sobrecarga. E muitas vezes você está dizendo, como Paulo e como Elias: Senhor, não aguento. Senhor, basta. Senhor, será que vale a pena todo o esforço? Deus manda dizer para vocês: vale a pena ser pastor, vale a pena ser profeta, vale a pena sim servir a Deus. As tribulações vêm. Jesus nunca garantiu que uma vida cristã seria isenta de aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci, e se eu venci, vós também vencereis. Ele vem a nós e nos renova para uma nova jornada. Digam glória a Deus. Te mostrei 2 textos, Deus vindo e falando, e tocando, e renovando. Deixa eu te mostrar agora o homem indo a Deus. 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 ao 5. É uma passagem que toca muito o meu coração. E com certeza tocará o seu. Olha esse texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag tinha ferido a Ziglag, tinha queimado a fogo. Verso 2: tinha levado cativas as mulheres, todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Deixa esse verso aí, o 4. Leia esse verso com atenção. Olha que coisa forte está aqui nesse texto. Davi e o povo que se achava com ele levantaram a voz e choraram. Choraram. E choraram. Até que neles não houve mais forças para chorar. Deixa aí um pouquinho. O que tinha acontecido? Olha aqui para o apóstolo, aguça os seus ouvidos. Davi, com seus líderes, estava fazendo a obra, estava batalhando, estava naquele período da unção e o acesso ao trono. Em um determinado dia, Davi sai com seus guerreiros, e na sua ausência, os amalequitas, que era um povo traiçoeiro, covarde, aquele mesmo povo que atacou e atacava pela retaguarda, os fracos, os debilitados, os que tinham dificuldade de locomoção. Êxodo 17 se encontra, a partir do verso 8, a batalha tremenda, travada, entre o povo de Deus e os amalequitas. E Deus tinha por eles ojeriza. E Deus tinha dito a Saul: extermine Amaleque, toda a memória dele. E Saul perdeu o reino, porque desobedeceu e conservou em vida o principal dos amalequitas naquela ocasião. Agora nós vemos outra ação de Amaleque. Atacava pela retaguarda, atacava os pontos frágeis. Cuidado, pastores e pastoras.
enquanto estamos no campo, fazendo a obra, não podemos descuidar da retaguarda. Não podemos descuidar da família. Não podemos descuidar dos filhos, porque a família é a célula máter da sociedade. Sem uma família bem estruturada, não teremos uma sociedade bem estruturada e muito menos uma igreja bem estruturada. Os amalequitas de hoje continuam atacando na retaguarda. Pontos frágeis, calcanhares de Aquiles, aquelas pessoas mais vulneráveis dentro da nossa própria família. Muitas vezes são alvo, porque o diabo quer atingir o líder, quer atingir o pai, quer atingir a mãe, e não conseguindo, ele vai no ponto vulnerável, e aí atinge o pai, atinge a mãe, atinge a liderança por tabela. Veja que Davi na batalha, os amalequitas vieram e atacaram as famílias. Incendiaram a cidade. Levaram as esposas, todas as esposas dos líderes de Davi. Todos os filhos foram capturados e levados cativos. Eu não estou pregando hoje sobre família. A próxima vez que eu vier aqui, eu quero pregar sobre família. Escute. Quando Davi chega e encontra a cidade incendiada, imagine o quadro. Toda a cidade zigue-zague em chamas. Meu Deus. Aqueles 400 homens procuram suas esposas, procuram seus filhos, e não os encontra. E tudo que eles tinham queimado a fogo. Qual foi a reação? Está no verso 4. Levantaram a voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Você já viveu uma situação assim? Talvez eu esteja falando com alguém que viveu uma situação não tão forte como esta, mas tenha vivido uma crise que você chorou, banhou o travesseiro, banhou o lençol, e aí você não tinha mais força nem para orar, e só sabia gemer. E o Espírito de Deus pegava o seu gemido e interpretava diante de Deus. Aquela equipe chorou até não ter mais força. Mas não ficou só no choro. Olha o verso 5. Aleluia pelo verso 5. Também, não, 6, desculpa. Verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. O líder sempre vai ser responsabilizado. Você é culpado, você é culpado, você é culpado. É verdade, a gente ouve muito isso. O pastor é culpado, o apóstolo é culpado, por causa desse problema, por causa dessa igreja que não avança, por causa do meu ministério que não flui. Há uma tendência de se culpar os líderes. Pegaram em pedras para apedrejar Davi, culpando Davi pelo terrível desastre de incêndio e de cativeiro das famílias dos líderes. Quase que mata Davi apedrejado. Cuidado, viu, irmãos? Não joga pedra na liderança. Dê cobertura para a liderança. Não é fácil estar onde nós estamos. Verdadeiros pastores nunca buscam estar onde estão. Verdadeiros líderes da obra nunca articula, nunca faz política de bastidores para ocupar cargos. É Deus que coloca, é Deus que unge,
É Deus que constitui. Cuidado para não tocar nos ungidos do Senhor, porque isso é grave. Quiseram apedrejar Davi, ele não tinha culpa. Olha o verso 7. Disse Davi, agora a atitude de Davi. Uau! Disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traz-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Verso 8. Então, lá está o segredo. Consultou Davi ao Senhor. Perseguirei esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse o Senhor, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Diga assim, Deus vai restituir. Abra a boca, está no pé da orelha. Deus vai restituir. Deus vai devolver. Para mim e para você. Tudo aquilo que o inimigo tem roubado. Sacode o irmão e diz, é o ano da restituição. É o tempo da restituição. Aleluia! O verso 9 vai dizer, e Davi fortaleceu no Senhor. Tem um verso, me ajude aí. E Davi fortaleceu-se no Senhor. Chorou, consultou e consequentemente foi renovado no Senhor. E qual foi o resultado? Ele perseguiu os inimigos. Deus usou até uma amalequita. Quando Deus quer, Deus usa até o próprio inimigo. Escutou? Deus usou um jovem amalequita e levou Davi com seus homens o acampamento dos inimigos. E eles foram derrotados. E Davi trouxe de volta todas as esposas, todos os filhos, e a família foi restituída. Por que aconteceu? Porque ele buscou o Senhor e foi renovado no Senhor. Digam glória a Deus. Caminhando para encerrar, escute. Há tempo de chorar, mas não de viver chorando. Somos frágeis, sim. Dependemos do Senhor. Fortalecei no Senhor. Efésios 6:10. E na força do seu poder. 2 Coríntios, capítulo 1, do 7 ao 10, 7, 5 e 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo, sendo agora fortalecido, indo a Deus, o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 7, 5 a 6, coloca aqui rapidamente. 2 Coríntios 7, 5 a 6. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Olha o apóstolo Paulo descrevendo, volta lá no verso 5. Paulo está dizendo, quando chegamos à Macedônia, a nossa carne, o nosso corpo não teve repouso. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Muitas vezes, irmãos, a nossa estrutura é frágil. Muitas vezes nós sentimos como Paulo. Entendeu? Combates à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda. E por dentro, muitas vezes bate uma insegurança, um temor.
Alguém pode dizer, mas apóstolo, é o ano da vitória, o senhor está trazendo uma reflexão um pouco diferenciada. Eu estou te chamando a atenção que muitas vezes, no correr dos anos, no correr da vida, bate momentos como bateu em Elias. Ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Escutou? O apóstolo Paulo viveu isso. Mas estamos vendo que Deus vem. E estamos vendo também que outras vezes nós é que devemos ir ao Senhor. Davi foi ao Senhor. E agora vamos ver Deus usando outra estratégia para fortalecer Paulo. Qual foi a outra estratégia? Olha o verso seguinte, de número 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de quem? De Tito. Qual foi o meio que Deus usou agora para confortar Paulo? Usando um outro discípulo. Olha para mim. Escute. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. Vou repetir essa frase. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Escutou? Levai as cargas uns dos outros. Aqui Paulo descreve como ele estava. Temores por fora, apedrejamento, prisões, fome, açoite, perigo nos mares, perigo entre os falsos irmãos e temores por dentro. Mas ele disse, Deus, que consola, que renova os abatidos, trouxe a mim o meu querido irmão Tito. Tito era um discípulo, ele foi a Paulo, e Deus usou Tito para trazer palavra de conforto, de encorajamento, de ânimo para o seu apóstolo. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. Nós precisamos cultivar relacionamento de amizade entre os pastores, entre a liderança da igreja. Muitas vezes o que a pessoa precisa é apenas de um abraço. Às vezes precisa apenas de um telefonema. Às vezes precisa apenas de uma palavra de fé, de encorajamento, para que aquela pessoa prossiga. Escutou, irmãos? Então Deus nos consola, vindo a nós, nós indo a Ele em oração, e Deus nos consola, nos conforta, nos renova, usando pessoas. Digam aleluia! Olha o verso 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que fui consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, vosso zelo por mim, de maneira que muito me... Aleluia! Tito chegou e diz, Paulo, os irmãos estão com saudade de você. Paulo, os irmãos te amam. Paulo, há tanta gente transformada, curada, abençoada naquela cidade, através do seu ministério. Anima-te no Senhor. Deus usou Tito e trouxe uma renovação de ânimo para o velho guerreiro, o apóstolo Paulo, que nessas horas estava exausto, mas precisava de amigos leais, fiéis, que ajudasse uns aos outros. Deus levante muitos Titos aqui em Bauru. Deus levante muitos Titos pelo Brasil afora,
para que possamos uns fortalecer os outros, uns encorajar os outros, uns orar pelos outros, até que Ele volte para a honra e para a glória do seu santo, bendito, glorioso e poderoso nome. Aleluias! Glória! Deus usou os amigos de Jó, e aqui eu encerro. Lembra? Jó naquela situação toda, que vocês conhecem. Tem gente que malha os amigos de Jó, que eles foram implacáveis, desumanos. Mas a gente precisa olhar o outro lado da moeda. Aqueles 3 amigos de Jó vieram de longe e ficaram 3 dias assentados ao lado de Jó, sem dizer uma palavra, condoendo-se com ele, sentindo as dores dele. Quem já ficou 3 dias ao lado de um irmão moribundo? Quem já ficou 3 dias ao lado de um querido irmão na ânsia da morte? Talvez nenhum de nós. Aqueles 3 amigos de Jó ficaram 3 dias. Só a presença consola. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, conte comigo. Sou um com você. E depois os amigos de Jó abrem a boca e dão uma palavra interessante para ele. Olha a palavra. Jó 4, de 3 a 5. Jó 4, de 3 a 5. Jó 4, de 3 a 5, vai chegar. Jó 4, de 3 a 5, obrigado. Olha o que os amigos vão dizer a Jó. Ensinastes a muitos. Tens fortalecido mãos fracas, Jó. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, tocando-te a ti mesmo, te perturbas. O que eles estão dizendo, Jó? Você ajudou os outros. Jó, você fortaleceu os outros. Jó, você encorajou os outros. Agora, Jó, tome o mesmo remédio que você receitou para os outros. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós aconselhamos, nós orientamos, nós encorajamos outros, mas quando o problema bate em nossa casa, em nossa vida, muitas vezes nós temos a postura de Jó. Aí o Senhor nos lembra, use a receita que você tem dado aos outros. Esta Santa Ceia é a Santa Ceia da vitória. E para termos vitória, nós temos que estar renovados em Deus. Ele vem a nós, vem. Nós devemos ir a Ele, evidente, em oração. Mas Deus usa também irmãos, cheios de Deus, para encorajar os outros. E assim seremos fortalecidos para dar continuidade à obra que Ele confiou em nossas mãos. Digam aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E fortalecidos em Deus, nós obteremos vitória. A primeira vitória que nós precisamos obter é sobre nós mesmos. Você sabia? A primeira vitória que eu e você precisamos obter é sobre nós mesmos.
O maior problema não é o diabo. Ele é um cão amarrado na corda curta. Derrotado, fracassado, despojado. Basta resisti-lo e ele fugirá. O problema não é o diabo. Não. Para quem está cheio da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, o maligno não nos toca. O problema, meu irmão e minha irmã, não são os outros. Nós não podemos atribuir culpas ou não assumir responsabilidades. O problema está em nós, o nosso ego, a nossa natureza, o nosso eu. A primeira grande vitória, uma vez fortalecidos, é sobre nós mesmos. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Escutou? Sansão foi um campeão. Foi ou não foi? Campeão. Com uma queixada de jumento matou 1000 inimigos. Uau! Pegou um leão e rasgou com as próprias mãos sem ter uma arma. Arrancou o portão da cidade de Gaza de toneladas e carregou na cabeça. Pegou 300 raposas, amarrou cauda com cauda e incendiou a terra dos filisteus. Era o terror dos filisteus. Venceu muitas guerras, muitas pelejas. Mas sabe o que aconteceu com ele? Perdeu para si mesmo. Venceu, combateu, fez tanta coisa tremenda, conforme acabo de mencionar, mas perdeu para si próprio, para sua própria natureza carnal, e foi derrotado, e perdeu a visão, e virou palhaço, e morreu soterrado. Vença a sua própria natureza, vença o seu próprio eu. Deus te renova, te fortalece, para eliminar coisas que possivelmente estejam impedindo o teu crescimento espiritual e ministerial. Deus quer te encher com seu espírito, para que você seja fortalecido, renovado, para que neste ano 2019 você seja uma bênção para a cidade de Bauru, para a região do estado de São Paulo. Aplauda ao Rei! Mais forte! Fique de pé! Oh, Jesus! Dá um abraço na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Ore um pelo outro agora, ore um pelo outro. O irmão precisa da oração do